Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Um abraço a vocês ligados aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Hoje é terça-feira, dia 24 de dezembro de 2024, véspera de Natal. E nós estamos chegando aqui em nome da nossa parceira, a 1xBet. A 1xBet que é parceira do Ave Mais e também do canal Atenção Vascaínos. A 1xBet que está regularizada e você vai se divertir. E você tem que entender o seguinte: se você não tiver 18 anos, nem passe perto. E outra coisa, responsabilidade. Faça aquilo que você pode. Não dê um passo maior do que a perna. Isso é muito importante, tá bom? É um 1xBet que tem aí muitos jogos, tem muita coisa legal, muitos campeonatos acontecendo. Tem jogo acontecendo hoje, tem jogo acontecendo amanhã na Premier League. Entre em contato e veja. Tá aqui no primeiro comentário fixado, vai lá. Mais uma vez, com 18 anos e com responsabilidade, faça aí a sua diversão com a 1xBet. Bom, hoje é um dia especial, é um dia que eu particularmente gosto muito, que é a véspera de Natal, assim como o dia de Natal. Um dia em que as famílias se reúnem e, mais uma vez, a gente lembra sempre daqueles que não têm uma família, daqueles que não têm um ente querido, daqueles que estão trabalhando. Para vocês, o meu Feliz Natal especial, porque eu sei que é duro. Já tive que trabalhar no Natal, em folgas de trabalho, e sei o quanto é complicado, né? Às vezes você está fora da sua residência, mas mais duro ainda é para quem não tem família, para quem está sozinho, para quem está vivendo uma situação difícil. Daqui, meu irmão, minha irmã, um beijo para vocês. Vocês possam ter Deus no coração, acima de qualquer coisa. Bom, sobre o Vasco, gostaria muito que o Vasco pudesse nos dar um presente de Natal. Não escudeiro, né? Mas o que a gente recebe de presente de Natal é um presente de Natal que a gente não consegue identificar muito, não consegue entender muito. Isso é um bom presente se não é. Você já deve ter recebido um presente assim, né? Você recebe, às vezes quando criança, me lembro de alguns, né, aqueles tios, aqueles amigos do meu pai, chegavam às vezes para mim com um presente, era um brinquedo, mas sabe aquele gosto de criança? Eu gosto daquele brinquedo, gosto daquele tipo de brinquedo. E aí chega um outro brinquedo, você fala assim, pô, é um brinquedo, mas como é que joga isso aqui? Como é que eu brinco com isso aqui? Como é que eu faço para me divertir com isso? Sabe, uma coisa assim meio sem... Na hora você fica meio impactado. E por que eu estou falando isso? Porque ontem o Vasco aprovou, através do seu conselho, entrar em recuperação judicial. Nada mais é a recuperação judicial do que tentar de novo. Eu li os argumentos da oposição do Vasco e, de alguma maneira, até concordo quando, na carta que eles fazem, e alguns grupos políticos do Vasco até se manifestaram em não se posicionar, a confraria do Vitor Romo, o próprio Júlio Brandt, que sempre estiveram ao lado da gestão do Pedrinho e hoje estão antagônicos, enfim, coisas da vida, né? Quando se diz que se não tiver a recuperação judicial é a última chance. Quantas vezes você já ouviu que é a última chance do Vasco? Né? Você fica escolado quando você vê, por exemplo, a situação da SAF. Que eu fui um defensor, e sou defensor ainda do modelo SAF. Acho que o modelo SAF no Brasil é complicado. E já expliquei isso aqui reiteradas vezes. A vaidade das pessoas, aqueles que comandam, você entregar o futebol, que é a mola motriz de tudo, né, num clube, a um terceiro que vai ganhar dinheiro, que vai investir, que vai fazer o esporte ser bom, né, é complicado. É difícil, porque esse componente de vaidade ele é muito forte aqui. Ele é extremamente forte. Mas a gente viu que a SAF do Vasco foi a mesma coisa. A gente precisava pagar uma conta, a gente precisava fazer isso, a gente precisava fazer... E de forma assodada, a coisa foi aprovada e a gente viu. Entramos num fundo, né? Um poço sem fundo.
E agora a questão da recuperação judicial, de alguma forma, também nos preocupa, porque é a última chance. Porque a gente já ouviu o Vasco no RCE, desde 2004 aí batalhando, Procuradoria da Fazenda Nacional, pegando aí o dinheiro do sócio lá no final de 2019, quando era para contratar o Germancano. A gente está acostumado com isso. É a penhora de São Januário, é a penhora do calabouço, é a ação milionária de fulano, ação... O Vasco é um clube enrolado, numa situação dificílima, complicada. Nunca se falou em recuperação judicial. Outros clubes já fazem. Por quê? Porque os clubes no Brasil são mal geridos. Os clubes de futebol no Brasil são clubes que foram usados durante muitos anos por interesses políticos, de pessoas que se locupletavam disso, é até difícil de falar, que tinham essa coisa de eu dou aqui, mas eu quero isso. E isso para todo mundo. Cardeais todos lá, os Perrella lá no Cruzeiro, o Mustafa Contursi lá no Palmeiras, né, o presidente lá do Internacional, que depois no final acabou tendo uma confusão danada, era o Fábio Koff no Grêmio, o Eurico aqui no Vasco, todos esses caras, todo mundo, né? Todos tinham lá as suas contrapartidas, né? Políticas, tô falando políticas, né? Eurico, por exemplo, se elegeu político por conta do Vasco. O discurso dele era: eu não sou por ninguém, eu sou pelo Vasco. Sendo que você está sendo eleito para legislar pelo povo. Ah, eu só vou legislar para o meu povo vascaíno. Errado. Mas tudo bem. Folclore brasileiro, né? Então a gente tem os clubes brasileiros muito mal geridos e a gente chega numa situação como essa, que passa a ser um lugar comum. Mas o Curitiba também faz, o Bahia também faz, o Botafogo também faz, né? O Botafogo já teve um bicheiro, o Emil Pinheiro, como presidente. O Bahia teve o Paulo Maracajá, que fez lá loucuras e loucuras, né? Então você tem exemplos recorrentes de aonde começa mal, vai terminar mal. Não vai ter jeito, vai dar ruim. Sabe o que é o vai dar ruim? É por aí, cara. Então, quando a gente vê ontem o Vasco entrando numa recuperação judicial, eu juro que é o presente da criança que você não está muito acostumado. É aquela coisa, eu não sei andar de bicicleta, vamos lá. E aí me dão uma bicicleta. Pô, bicicleta é um baita de um presente, né? Pô, mas eu não sei andar de bicicleta. Pô, mas todo mundo se diverte, não quer aprender, não. Posso até aprender, mas não é o presente ideal, sabe? Ideal é, pô, me dá uma bola que eu sei jogar futebol. Não, vou te dar uma bicicleta porque, né? É uma coisa assim que é legal pelo tamanho, pela força do presente, mas pro uso é ruim, cara. Né? Às vezes você dá um presente pra uma criança, um negócio lá, um brinquedo legal, aí você dá um carrinho de rolimã pra ele, você dá uma pipa. O moleque gosta mais da pipa do... É assim. Então esse negócio de recuperação judicial, eu não tenho opinião formada do que é. Porque é claro que os que defendem dizem, olha, vai resolver. Pô, legal, tomara, porque eu tô ouvindo isso há anos. Que vai resolver, a gente tá voltando de novo ao mesmo papo, de 2, 3 anos atrás. Zé Ricardo, eu tomei não mais na matinê do que não sei aonde. O Vasco só toma não. O Vasco tá contratando um zagueiro do Juventude de graça, um goleiro que veio do Eibar de graça, sabe? E a gente tá nessa aí, nessa expectativa. E às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Esses jogadores assim que, pô, ninguém dá nada, dá certo. Sabe? Então eu vejo uma situação muito preocupante. Em duas vertentes. Preocupante porque é uma situação preocupante, é do Vasco sempre. Voltar a esse patamar em função de uma irresponsabilidade da associação com a 777. Já entubei, concordo plenamente. Mas a 777 era o cheque especial, que você gasta, pô, tô cheio de dinheiro, depois você tem que pagar. É uma situação complicada. A mesma coisa agora. A recuperação judicial vai recuperar o Vasco. Vai amortizar juros, beleza, vai conseguir equacionar, vai enxugar. A gente falou no News ontem das dívidas trabalhistas, vão enxugar, ok. Você vai enxugar juros, vai deixar de pagar 50 milhões, 140 milhões por ano de juros, vai voltar para 10, ok, perfeito. Mas vai conseguir cumprir? Ou daqui a 2, 3, 4 anos de novo, vai mudar a eleição, muda o presidente, o cara vai lá, vamos fazer de novo. Eu acho que não tem de novo nessa situação. Recuperação judicial ou recupera, ou então é falência. É uma situação muito preocupante. E eu entendo de alguma forma quem bota o pé atrás.
quem fica com receio, quem se abstém até de votar. Eu entendo isso. Porque é algo que você ama demais e você tá vendo ali, sabe? É aquele ente seu querido que tá internado, você tem que fazer uma cirurgia urgente, mas que o médico diz para você, olha, 50% de chance de você recuperar e 50% de ir a óbito. Você fica entre a cruz e a espada. Você quer que a pessoa morra, mas não, mas você tem chance de sobreviver. É complicado, cara. É muito difícil. Muito difícil. E é uma situação que o Vasco se meteu. Então, quando eu vejo recuperação judicial, eu me preocupo. Me preocupo não pelo método, porque eu confio até que as pessoas que estejam lá estejam de boa intenção, estão realmente. Mas eu me preocupo com o Vasco, que é um clube que não cumpre. E não cumpre há anos. Só que agora não tem como não cumprir. Porque o Vasco se estrepou na SAF, mas a SAF só se estrepa o Vasco. Internamente estamos sem dinheiro, confusão, investidor e bababá. Pós isso, a recuperação judicial é uma briga com outros. É você amarrar com a justiça algo que você precisa cumprir. Porque se você não cumprir, você está perdido. Você está destruído. E aí, como é que vai ficar, cara? Então essa situação é preocupante. Mas é a solução? É o que dizem. Não vou opinar sobre aquilo que eu não sei. Porque o que pintam é que, pô, acontece isso, vai ser aquilo outro. Que não adianta nada você estar em recuperação judicial e continuar sem pagar isso, sem pagar aquilo. Porque é aquilo, você paga as dívidas trabalhistas em 5 anos, ok. Mas você vai contrair novas dívidas trabalhistas nesses 5 anos? Então vai continuar enxugando gelo. Não pode mais contrair dívida trabalhista, ok? Claro, você vai diminuir os teus pagamentos. Você não vai precisar pagar 10, você vai pagar 2. Então você vai ter sempre um buraco de 8 para você investir em outras situações. Ok, tendo um bom planejamento, acontece. Resolve. Mas que preocupa, preocupa. Não era o presente que eu particularmente gostaria de ouvir. O meu clube está em recuperação judicial desde ontem. E a gente está no fio da navalha. Acreditando nas pessoas. Acreditando no presidente do Vasco. A quem mais uma vez dou um recado. Pedrinho, o canal Atenção Vascaínos e eu não temos nada contra você ou a gestão. Como em nenhum dos casos, nem com Salgado, nem com Campelo. Mas se vocês fizerem errados, nós não vamos ser chapa branca. A gente vai criticar vocês. Entenda isso. E você sabe disso porque eu já falei isso para você. Eu gostaria muito de entrevistá-lo. Gostaria muito de poder conversar com você. Gostaria muito que meus companheiros perguntassem a você e aos seus pares. Nós fazemos jornalismo. Não estamos aqui A, B, C ou D. E às vezes tem notícias que podem lhe contrariar, porque são notícias que não são boas. Por exemplo, eu acho que a contratação do Fábio Carille foi ruim. É uma opinião que eu tenho, é um direito que eu tenho. E eu posso dar. Se você não gostou ou alguém não gostou, ótimo. Vivemos numa democracia. Se o Fábio Carille for muito bem no Vasco, eu vou torcer muito e vou querer muito, porque eu não quero ter razão, ótimo, eu vou dizer, eu errei. Então eu acho que a gente tem que saber viver nisso. E o canal Atenção Vascaíno está aberto. Porque ontem muita gente ficou na dúvida e o torcedor do Vasco, que é o que paga o sócio torcedor, é o que se preocupa, é o que compra os produtos na Gigante da Colina, que usa lá a Fute Fanático para comprar as coisas do Vasco também. Esse torcedor precisa ser instruído. O que é recuperação judicial? Explica para nós. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode ajudar? Gostaria muito que isso pudesse acontecer. Tá bom? Recado tá dado. Feliz Natal a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho aqui no Ave Mais. Obrigado aí pelo apoio. E amanhã tem mais. Amanhã tem uma Acorda Vascaíno, como a gente tem tido sempre aqui. Tá bom? Feliz Natal. Daqui a pouco a gente vai ter um especial de Natal no canal Atenção Vascaíno, reunião da galera toda. A gente vai bater papo aí falando do Natal do Vasco. Tá bom? Um abração. Fiquem bem. Uma boa noite de Natal. Que Deus abençoe Jesus Cristo também a todos vocês. Tchau.